Olá, você está no canal Bruna Gutstein. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve e já deixa seu like. E hoje nós temos dois convidados mais do que especiais, meu pai, Diácono Célio, e minha mãe, Sirlene. E se você quer saber como que é a vida de um diácono permanente, assiste esse vídeo até o final, aposto que você vai gostar muito de saber. Essa é minha mãe, Sirlene, tenho o maior orgulho dela. Meu pai e minha mãe são um exemplo de vida para mim. E se não fosse o apoio dela, meu pai hoje não seria um diácono, não exerceria a missão dele, que ele exerce com tanta fé, com tanto zelo, e isso graças ao apoio da minha mãe. Esse é meu pai, Diácono Célio. Depois que ele foi ordenado diácono, eu falo com ele que eu tenho que pedir bênção 2 vezes, uma como filha e uma como leiga. Como cristã. Como cristã. Então, pai, sua bênção. Deus abençoe. Que essa bênção se estenda a todos vocês que estão nos assistindo. Então, vamos para a primeira pergunta. Como foi o seu chamado para exercer o diaconato? Na verdade, eu sempre fui cristão desde criança, sempre fui católico. E eu acho que ao longo da minha vida, durante todas as passagens que eu fui vivendo, Deus foi confirmando isso no meu coração, foi me dando, uma direção. Em 1996, o Padre Francisco, lá na cidade de Curitiba, onde a gente morava, ele me convidou pela primeira vez. Só que naquele momento ainda tinha os filhos muito pequenos, vocês eram muito pequenos ainda. Eu tinha 7 anos. 7 anos. E aí eu e a sua mãe achamos que não era o momento. E depois, aqui em Belo Horizonte, em 2012, o padre Alexandre me convidou. E aí eu senti muito forte no meu coração que esse era o momento. Em 2013 fiz o propedêutico e aí depois fiz a escola diaconal e a ordenação veio no final de 2016. Quem pode se tornar um diácono permanente? A idade mínima para se tornar um diácono é 35 anos e se for casado deve ter no mínimo 5 anos de casado. No final, a escolha é feita pelo arcebispo, que escuta o parecer do Conselho Arquidiocesano para o diaconato. E isso está numa instrução, um documento, a Arquidiocese de Belo Horizonte tem esse documento número 8, que fala do Diretório Pastoral para os Ministérios Ordenados, que é um serviço, servidores do povo de Deus, e no número 40 fica bem claro essa orientação. Como pode se dar a indicação de um novo diácono? O mais natural é que ele seja escolhido pela própria comunidade. A indicação pode partir então da comunidade, onde ele já presta algum serviço, do presbítero, do pároco, de alguém que acompanha, que sabe como é que é a sua vida, como é que é a sua vida familiar, como é que é a sua vida dentro da comunidade, pelo bispo ou por indicação de um outro diácono. Quais serviços o diácono é chamado a exercer dentro da igreja? O diácono ele é ordenado para o serviço da palavra, da caridade e da liturgia. De forma especial, assim, para fazer a celebração de matrimônios, de batizados, para servir a comunidade, principalmente nas fronteiras culturais e sociais onde, por algum motivo, a igreja hoje ainda não chega. Agora, eu quero saber, muitos que me seguem no Instagram fizeram essa pergunta: como é exercer a dupla sacramentalidade, como esposo e como diácono? Como que é esse dia a dia? Como que acontece isso? É muito interessante, muito bom, porque eu tenho minha atividade profissional, trabalho todos os dias, levanto normalmente 5h30 da manhã para poder fazer tudo aquilo que precisa ser feito, preparar o café e depois fazer as orações e depois de trabalhar. Ter um dia normal, como uma pessoa civil tem normalmente, e quando chego em casa sempre a gente tem assuntos para falar e também para falar sobre a igreja, para falar sobre a palavra de Deus, sobre
o que a gente tem, né, para o final de semana. Você tem batismo, você tem casamento, você tem celebração da palavra, você tem algum outro curso, alguma coisa. Então isso também é um motivo de união no nosso diálogo, da nossa conversa. A gente partilha aquilo que cada um viveu durante o dia. Ela ouve muito a palavra de Deus também, e a gente pode partilhar isso. Então a gente discute um pouco, né? Vou preparar uma homilia, por exemplo, para um sábado, para o domingo. Então eu normalmente converso com ela para dizer para ela o que eu vou falar, né? Mais ou menos é por aqui, e aí ela também fala o que ela acha, se acha que isso está bom, falta isso, falta aquilo. Quando tem ontem, por exemplo, assisti um casamento e estava preparando a palavra para o casamento, e aí a gente discutiu um pouco sobre isso, o que deveria falar. E aí vai muito daquilo que a gente vive, da nossa experiência de 32 anos de casado, de ter 4 filhos, de ter passado por esses 32 anos com muita alegria, com muito amor, com as provações, com as dificuldades, mas tendo um ponto fundamental de união entre nós, tendo Deus dentro de casa, tendo Deus dentro da nossa família. Então aquilo que a gente prepara, aquilo que eu vou falar, muitas vezes não é o que eu estou falando por mim mesmo, estou falando em nome também da minha esposa, em nome dos meus filhos, da realidade que a gente vive, inspirados pela palavra de Deus, que está sempre presente, todos os dias na nossa vida. Dá também a condição de ter assim uma intimidade com Deus muito maior, e também poder exercer esse amor que a gente tem a Deus de forma muito prática com aqueles que estão do nosso lado. E eu posso falar como filha que eu tenho certeza que não é fácil, porque exige muito preparo, um cuidado, um zelo muito grande. Eu vejo que meu pai prepara com muito amor, se dedica tanto, preparando tudo, e minha mãe sempre está perto. Então isso é um grande exemplo para mim. Tendo Deus em primeiro lugar, a gente consegue vencer tudo, e Deus preenche tanto o nosso coração com tanta alegria que vale a pena a gente se dedicar a esse trabalho de evangelização, cada um no seu chamado. Eu também como casada, com um canal no YouTube, meu pai como casado, diácono, minha mãe como essa base fundamental. Então, acho que é isso, a gente seguir firme nesse propósito único, que é um dia chegar no céu, né? As pessoas perguntam sempre, né, Bruna, que é difícil ser esposa de um diácono, deve ser estranho, deve ser... Eu digo, não, é uma alegria para mim, porque estou sempre junto com ele, rezo mais, faço questão de estar em todos os momentos, eu vou com ele. Eu sou a intercessora dele, estou sempre rezando por ele, então é uma alegria muito grande, sabe? Qual mensagem que você poderia deixar para os casais, né, que já são casados? Quem sabe o esposo não está pensando, né, em ser diácono? Alguma dica aí, uma mensagem que você queira deixar para as famílias? Primeira coisa, sejam fiéis. Seja fiel para sua esposa, seja fiel para os seus filhos, seja fiel naquilo que você foi chamado. O primeiro passo é esse, ser fiel ao chamado que você recebeu, o primeiro chamado. Se você já é casado, seu primeiro chamado foi o matrimônio, foi a família. Então seja honesto com ele, seja fiel, tenha zelo, tenha cuidado, tenha carinho, cuide daquilo que o Senhor te deu. Esse é o primeiro passo. E eu tenho dito nas minhas palavras ultimamente uma coisa que Deus me tocou muito forte no coração, em relação ao primeiro mandamento, que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, na verdade, a primeira coisa que nós devemos fazer, acima de tudo, é amar a Deus. Se nós amamos a Deus, a gente vai ter condição de amar a família, de amar o nosso trabalho, de amar aqueles que nós encontramos pelo caminho, aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão na comunidade, aqueles que a gente gosta mais, aqueles que a gente não gosta tanto assim. Mas se nós amamos a Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá a graça de poder fazer todas as outras coisas de forma diferente. Porque quando a gente ama a Deus, o amor que a gente tem pelo outro é um amor diferente. É um amor que não pede nada em troca.
e é um amor que se dá, que acontece, porque nós amamos a Deus. Então tá, agora o pai vai dar a bênção para todos vocês que estão nos assistindo agora. Pela intercessão de Maria, Mãe de Deus, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada! Agora nós vamos mostrar o guarda-roupa do diácono Célio. Aqui nós temos as túnicas. A túnica do diácono é uma túnica branca, igual a do presbítero. A dalmática e a estola diaconal é a estola transversal. Então a estola e a dalmática são sempre da mesma cor. A dalmática roxa e a estola roxa, elas são utilizadas no tempo do Advento e no tempo de Quaresma. Então o vermelho a gente usa quando nós temos os Santos Mártires, na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, nós usamos o vermelho. O verde é usado no tempo comum. Então, na verdade, o que a gente usa mais é a estola verde, a dalmática verde. Essa aqui é uma dalmática branca, utilizada então no tempo pascal e nas festas de Nossa Senhora, nos casamentos e nos batizados. E você pode usar tanto o branco quanto o amarelo, que tem a mesma função. O branco e o amarelo fazem a função do branco. Agora a pergunta que não quer calar. Quem é que lava todas essas roupas? Eu! É difícil? É, mas eu tenho muito carinho, muito amor. Lava com muito amor, né, mãe? Ele merece, né? Agora eu vou mostrar aqui um cantinho muito especial da casa, que é a capela, onde principalmente meus pais fazem oração. Quando eu venho aqui eu também gosto de rezar aqui. É um cantinho muito gostoso para oração. Tem até sino, olha só. Santo Padre Pio. Gente, tem tanto livro maravilhoso aqui. Eu falo que eu quero viver para ler todos. Esse aqui é São Lourenço. Ele é o padroeiro dos diáconos. Ele foi diácono e ele foi um mártir. Ele foi morto, queimado numa grelha. Por isso que ele tem essa grelha aqui, ó. Tá vendo? Queimaram ele de um lado, aí ele falou assim, olha, já tá bem tostado desse lado, pode queimar do outro lado. Olha, essa parte a Bruna não queria gravar, Nem porque era. a gente queria falar dela. Porque a Bruna é um orgulho muito grande para nós, como os nossos outros 3 filhos também. São 3 homens e a Bruninha, que é a nossa filhinha querida. A única mulher de filha em casa. Então ela é um orgulho muito grande. Nós te amamos do fundo do nosso coração. Ai, gente, Nós vou agradecemos chorar a dessa Deus vez. por ter nos dado você, um presente de Deus. E ser pai, ser mãe, é um dom, né? É um presente de Deus. E nós agradecemos a Deus por Ele ter nos dado você. Eu lembro, quando você era pequena, e a gente ia para a missa, para a celebração, para a missa, e você pequenininha ainda, e a sua mãe insistia assim, filha, vai lá cantar o salmo. E aí ela, pequenininha, treinava o salmo e ia lá e cantar. Coisa mais linda. Continua sendo linda cantando o salmo. Não só para cantar o salmo, mas essa imagem não sai da nossa mente de ver você, filhinha, cantando o salmo pequenininha, com a voz doce, como tem até hoje, mas mais pequena. Isso é uma graça muito grande, Deus ter nos dado você como filha e ser a filha que você é hoje. Isso é uma grande alegria, um dom de Deus na nossa vida. Muito obrigado. Gracinha. Se eu sou quem eu sou hoje, eu devo isso ao exemplo de vocês, né? Então eu agradeço também. E a graça de Deus. E continue evangelizando sempre, viu, filho? Amém. Com a força e a oração de vocês e de todos que me assistem, que rezam também muito por nós, pela nossa família,
Eu agradeço também todos que assistem e rezam. A gente consegue seguir sim, com a oração e a graça de Deus, né? Amém. Amém.